não falha. Diga mais alto: o amor não falha. A palavra de Deus diz que o amor não falha. Não tem como dar errado. Não tem como falhar. Não tem como ser derrotado quando o amor entra. Diga: Deus é amor. Diga: Deus é fiel. Este tem sido um mês muito especial. Estamos iniciando alguns desafios, alguns votos. Estamos em um período de oração e de jejum. Cadê as irmãs que começaram sexta-feira? Cadê as irmãs que começaram sexta-feira, que abriram a porta da sua casa para Jesus Cristo? Amém? Toda sexta-feira, na sua casa, faça um momento de louvor, de leitura, de meditação, de conversa, de olho no olho. Toda sexta-feira, as mulheres estão organizando isso nas suas casas, com as suas famílias. Amém? Quando se fala de amor, essa foi a primeira e mais poderosa revelação que Deus me deu. Quando eu comecei a fazer a obra do Senhor, comecei a evangelizar, ganhar almas, fazer discípulos, bem no começo. E aí me chamaram para fazer uma mensagem. E eu falei: Deus, eu estou começando. Estou começando a fazer a obra, estou começando a evangelizar. Estamos com os primeiros filhos espirituais, os discípulos. Estou acompanhando, discipulando. E recebi um convite. Primeiro, eu quero saber se eu digo sim ou não. E a segunda coisa, se sim, qual é a palavra, qual é a revelação? E Deus falou sim, e a palavra, a revelação é amor. E Deus me levou a esse texto bíblico que diz que o amor não falha. Não falha. Eu fui ministrar, e ao final da ministração, eu comecei a abraçar as pessoas, e as pessoas, pelo abraço, pelo amor, as pessoas eram tremendamente tocadas, libertas, curadas. E de lá para cá, eu sei que a coisa mais importante que tem é o amor, que o amor não falha. É o amor que vai libertar, é o amor que vai curar, é o amor que vai se dispor a servir, é o amor. É interessante que, só para saber, não precisa levantar a mão não, só para... Quantos já leram a Bíblia inteira? Do começo ao final. Antigo, Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Você já leu a Bíblia toda? É muito grande, né, pastor? É muito grande. É muita coisa. Mas você vai ler a Bíblia toda. Eu vou dizer de novo. Você e a sua casa vão ler a Bíblia toda. Mas é muita coisa. Não é fácil. Eu não sei você, mas quando eu estava na escola, a professora passava lá o livro, literatura. 100, 150 páginas, eu já achava muito. Aí o que acontece? Vai ter prova. Aquilo é livro nada. Aí eu pegava um resuminho. Um livro de 100 páginas tinha um resuminho, uma folha. Eu vou ler o livro ou eu vou ler o resumo? Eu vou ler o resumo. Você acha que só você que é esperto? E isso é tão importante que foram perguntar para Jesus: Jesus, qual é a lei, o mandamento, a profecia mais importante? É muita coisa. A gente lê desde criança, a gente estuda, a gente medita todo final de semana. O que é importante? Dá o resumo. Aí da Bíblia toda, de toda a lei, de toda a profecia, Jesus disse, o resumo da profecia é, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E ele diz, semelhante a esse, o segundo, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Aí, irmão, eu fico no resuminho. Dá muito trabalho ler tudo, dá muito trabalho, é muito, não sei, a sua Bíblia, não sei, mas a minha é grande, pesada. Eu não gosto nem de carregar, porque é pesado, fica até torto, de tão pesado que a Bíblia é. Mas tem um resuminho, Jesus passou um resuminho. Você quer
cumprir toda a lei e viver toda a profecia de Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, ame o teu próximo. Ou seja, nós podemos resumir toda a palavra de Deus, nós podemos resumir todas as profecias em uma única palavra: amor. Porque Deus, Ele é amor. Porque Deus, Ele é amor e Ele é fiel para cumprir promessas. E todos os mandamentos e todos os conselhos e estatutos, o primeiro, ame a Deus, e o segundo, semelhante a esse, ame o seu próximo. Diga: o amor não falha. Tudo que nós fizermos com amor vai dar certo. Por que muitas igrejas não estão dando certo? Porque não há amor, há religiosidade. Porque muitos filhos estão se perdendo? Porque não há um amor verdadeiro e genuíno. Não é que está faltando amor, mas é um amor distorcido, é um amor doentio. Por que os casamentos estão acabando? Porque falta amor. Por que não salvamos vidas? Porque falta amor. Quando há amor, não se preocupe com a estratégia. Porque o amor é espírito. O amor é a melhor ideia, é a melhor estratégia, é o melhor método. Eu vejo pastores correndo atrás de métodos. Mas quando tem amor, acabou, irmão. Vai ter vitória. Vai ter colheita. Vai ter grandes resultados. Agora, quando faltou o amor, vai falhar, vai fracassar, vai quebrar. O amor é o segredo. Está na nossa cara. É a palavra. Deus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira. Ele diz: aquele que me ama guarda a minha palavra. E o resumo da palavra é: ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, ame o teu próximo. A palavra deixou registrado: o amor não falha. Quando eu falho, eu sei que faltou amor. Faltou amor. Então, enquanto nós ainda não lemos, não iniciamos a leitura de toda a palavra, nós já lemos Provérbios. Estamos indo aí para a reta final de Salmos. Nós vamos ler os 4 evangelhos, nós vamos ler toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus, ela é boa. Pode ser que você ache, mas genealogia, o que tem de bom nisso? Mas a palavra diz que toda a palavra de Deus, incluindo genealogia, é boa. Mas para isso a gente precisa amar a Deus, amar o nosso próximo. Nós precisamos de amor. E, como eu disse, esse mês é muito especial. Estamos iniciando um novo tempo. E todos estão sendo desafiados. Eu com a minha família estamos aqui um pouco mais de 4 anos. E chegamos aqui, passamos por um processo de cura, de alegria, de ensino. E agora você está sendo desafiado a andar com as suas próprias pernas. O pastor não tirou a mão de você. Pelo contrário, hoje a gente inicia um novo processo de imposição de mãos. É algo tão importante. O pastor não tirou a mão. O pastor não te abandonou. Sei que muitos estão com um sentimento de abandono, de rejeição. Eu não sou amado. O pastor me deixou. Não, o pastor está andando, está avançando. E agora você está sendo desafiado a colocar as coisas em prática, a viver, a vencer, a avançar. O
pastor não tem um amor doentio por você. Não vai te tratar como o filhinho do pastor. Como pai espiritual, eu te amo. E eu vou formar Cristo em você. E eu vou te ensinar a andar e vencer. Eu não vou te carregar nas costas. Você já não é mais um bebezinho. Eu não vou te colocar em uma redoma de vidro. Não. Eu vou te ensinar. Eu vou te orientar. E quando você permanece na palavra, a libertação. E você pode andar com as suas pernas. E você pode ir para um chiqueiro, ficar parado, ou ser um discípulo. É isso que nós estamos vivendo. Eu sei que muitos estão tendo que lidar para conseguir entrar nesse novo tempo com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as rejeições e abandonos da sua casa, não do pastor. Porque eu bem sei o que eu vou fazer. Deus é o mesmo de ontem, Ele cura. Esse sentimento de dor, de angústia, de abandono, de solidão, de rejeição. Deus está curando. Ele é o mesmo. É o mesmo. O Senhor disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. O pastor de vocês está dando a vida pelas ovelhas. Esse sentimento não é meu. Mas você vai precisar aprender a lidar. Você não precisa provar nada para ninguém. Ninguém acreditou em você. Deus acreditou. Você não precisa provar nada para Deus, muito menos para mim. Nós só precisamos obedecer o Senhor. Não precisamos fazer nada para provar nada a ninguém que nos rejeitou e que disse que nós nunca seríamos. É o amor que cura. O amor não falha. O amor vai nos fazer mais do que vencedores. E nesse mês que nós estamos iniciando, intensificando o jejum, a oração, reunião de oração, e abrimos a porta da nossa casa para o Senhor, vamos iniciar também as imposição de mãos. Todo terceiro domingo do mês nós vamos encerrar com imposição de mãos. Imposição de mãos não é brincadeira. Você não pode dar a sua cabeça para qualquer um impor as mãos. É uma doutrina de Cristo e apostólica. Em Hebreus diz que é uma doutrina fundamental. Ou seja, é aquilo que pode trazer vida ou morte na vida de uma pessoa, de uma família. Não olhe as pessoas não olhe pelos frutos. Olhe pela árvore. Não, porque a pessoa tem dom de profetizar, e aí vai lá os cabeção colocar a cabeça de baixo. Mas este pode ser um daqueles que vai chegar no último dia e dizer para Jesus Cristo: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, falei em línguas, curei os enfermos, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, ele pode ter unção, ele pode ter dom, ele pode ter fruto, mas a árvore não é da vida. Nós temos que estar debaixo e receber imposição de mãos de quem é fiel, não de quem é profeta, não de quem revela. Conheço muitas pessoas que receberam imposição de mãos e a vida virou uma desgraça. Porque é um fundamento espiritual não só usado no cristianismo, mas praticamente em todas as religiões. E é transferência de energia, é transferência de espírito. E nós olhamos o dom e não a árvore.
Nós olhamos se prega bem, se tem um carro bonito, quantos seguidores tem, e aí a gente segue e a gente recebe imposição de mãos. É algo muito sério. Então, hoje nós iniciamos esse processo. Eu quero ler esse texto para nós encerrarmos com as ofertas e com a imposição de mãos. Só que vamos ler o texto pensando em amor. Diga, amor. Deus é amor. E o resumo da palavra é amar a Deus e amar o seu próximo. O amor não falha. O amor não falha. Leia no telão, acompanhe com a sua Bíblia, arrume um jeito. Lucas 7, 37 ao 50. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Repetindo, a palavra-chave é amor, não é oferta. Ok? Nós estamos falando de amor, não de oferta. Porque às vezes a oferta falha, irmão. Caim entregou uma oferta e a oferta falhou. Saul entregou uma oferta e Deus chamou ele de rebelde. Muitas vezes a oferta falha. Porque primeiro Deus olha o coração. Deus olha primeiro o amor. Pastor, mas o que eu faço para amar? Primeiro você tem que odiar. O que impulsiona o verdadeiro amor é o ódio. Ah, mas o ódio é do diabo. Não, foi Deus que criou. Ele até nos ensina, irai, mas não pecai. Não, mas deixa isso para lá, isso é... Mas você precisa conhecer algumas verdades, senão você vai ficar nesse amor colorido, nesse amor político que nosso país está vivendo. Deus é amor. Não, Deus ele é ódio, Deus ele é vingança. Ele diz, a vingança pertence a mim. Não tenha vingança. A ira, quando você ficar irado, não durma com ela. O verdadeiro amor é resultado de ódio. O meu pai, o apóstolo, ele sempre falava, o amor e o ódio andam de mãos dadas. Então é importante você entender sobre o amor, o verdadeiro amor, porque as famílias não estão sendo destruídas por falta de amor, mas por um amor doentio e político, ideológico. Deus, ele é amor. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. 38. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça, e beijou os seus pés e os ungiu com unguento. Quando isto viu o fariseu, ou seja, o religioso, que o tinha convidado, falava consigo, ou seja, ele falava só consigo mesmo, ele não falou para ninguém, ele pensava, falava consigo mesmo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Nós já ouvimos muitas as mensagens da mulher que tocou a orla de Jesus. Nós temos que entrar aqui para tocar a orla do Senhor. Nós temos que entrar aqui com um propósito, com um objetivo, cumprir uma missão. E ele diz consigo mesmo, se esse fosse profeta, eu não estou preocupado com quem é profeta e com quem não é. Eu estou preocupado com quem ama e quem não ama. Eu estou preocupado com quem ama e com quem odeia. O apóstolo Paulo odiava o Senhor e matava os cristãos. Mas esse ódio impulsionou um dos homens que mais amou o Senhor. Mas as pessoas estão atrás de profetas, não de alguém que ama. As pessoas julgam se os outros são profetas ou não. Ali no livro de Coríntios, quando se fala de amor,
ele diz: prossiga no amor e busque os dons de Deus para servir a Deus, mas principalmente o de profetizar. Sabe por que muitos não conseguem fluir no dom profético, já que Deus, o Espírito do Senhor, é profético, já que o testemunho do Senhor é o espírito da profecia, como diz Apocalipse? Porque não tem amor. E aí, onde não tem amor, tem julgamento. Aí nós julgamos como religiosos. Porque a religiosidade, o ódio nos leva a julgar. Agora, o amor nos leva a profetizar. Prossiga no amor. Deus é amor. Prossiga no amor. Busque os dons. Quais são os dons que nós estamos buscando? E principalmente o dom de profetizar, ou seja, de falar a palavra de Deus. Mas ele dizia consigo mesmo, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Olha o que Jesus vai dizer. E ele disse: dize a mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Quantos devedores? Aqui está falando de devedores pecadores. Todo devedor é um pecador. Porque a maioria das pessoas estão endividadas? Porque não há amor, são pecadores. Aonde há dívida, seja qual for o tipo de dívida, é porque falta amor. E ao invés de amar a Deus, ama Mamon. Eu anotaria isso. Não estou jogando pérola aos porcos. Um certo credor tinha 2 devedores. Ou seja, ele está falando do fariseu e da mulher. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Porque tem dívidas, elas podem ser calculadas, mas elas nunca serão pagas com dinheiro. Perdoou-lhes a ambos, o que devia 500 e o que devia 50. Dize, pois, qual deles o amará mais? Diga, o amor não falha. E a grande questão é quem ama mais. Ou seja, existem tipos de amores e níveis de amor. Você já percebeu que quando Jesus vai subir aos céus e vai estabelecer Pedro como o primeiro apóstolo entre a equipe, ele não perguntou para Pedro: Pedro, você já leu toda a Torá? Pedro, quantas vezes você orou hoje? Pedro, você entregou o dízimo? Pagou o tributo? Ele não perguntou: Pedro, você será fiel? Porque a gente não aprende a ser fiel, a gente não é fiel quando a gente faz um cursinho de fidelidade. A gente é fiel quando a gente é provado. Nós podemos até dizer: fiz um curso sobre fidelidade, tenho até certificado. Mas a grande questão é quando nós somos provados. Eu sou tão generoso, Deus, eu sou tão bom, pastor. Não, é na hora do desafio que a gente sabe se a gente é bondoso ou não. É na hora da prova que a gente vê se a gente é fiel ou não. E Jesus não perguntou para Pedro se Pedro tinha feito isso, aquilo ou aquilo outro. Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Qual é o amor que você tem por mim? Qual é o tipo de amor? Qual é o nível de amor? Você me ama mais do que os outros? Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? Você me ama mais do que os outros? Você ama de verdade? Qual é o nível do seu amor? Eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E a pergunta que constrange é: você me ama? E ele, entristecido, disse:
Senhor sabe que eu te amo. Porque o que importa, irmão, o que importa para ser chamado para servir é se você ama ou não. Não é quantos dons você tem. Não é se você sabe fazer isso ou fazer aquilo. É se você ama ao ponto de dizer não para você e sim para Deus. Mas o Senhor estava perguntando, estava libertando, curando, e foi tão profundo que gerou uma tristeza, não uma ilusão. Ele falou: eu te amo mais do que todo mundo. E ele se entristeceu e disse: eu te amo. E aí o Senhor disse: vai ter a prova. Porque hoje você é moço e você faz o que você quer. Mas vai chegar uma hora, a idade, a maturidade, em que você não irá pelo caminho que você quer, mas o Espírito vai te guiar. E o Espírito vai te guiar a uma cruz. Porque todo meu discípulo precisa tomar a sua cruz e vir após mim. E quando chegou a hora da prova, e Pedro ia ser crucificado, ele falou: olha, eu vou morrer como o meu mestre, mas eu não sou como ele. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. Para que fique bem claro que ele é o Cristo que tira o pecado do mundo e que eu sou o seu discípulo que o ama. A única coisa que importa é o amor. A única coisa que nos vai fazer vencer é o amor. É o amor. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não foi na casa dela, entrei na tua casa, e não me destes água para os meus pés, mas esta ungiu os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, não me beijou, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados, aquele que deve 500, lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Um leproso que foi curado. Não havia maldição maior na época do que a lepra. Não havia maldição, não havia problema, enfermidade, não havia vergonha maior. Não havia algo que destruía mais a vida de uma pessoa do que a lepra. E ele foi curado de lepra. Mas ele ama pouco. Ele ama pouco. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai-te em paz. Diga: só o amor perdoa pecados. Por isso que Deus é amor e amou o mundo de tal maneira. Deixa eu te perguntar: o quanto você ama o Senhor? Eu sei que você ama. Mas qual é o tipo de amor? É um amor doentio? Baseado no eu, baseado na troca, baseado na manipulação, em nossos interesses? Se Deus fizer, eu continuo. Se Deus não fizer, eu paro. Qual é o amor que nós temos? Qual é o tipo de amor que nós temos? Você ama mais do que todo mundo ou você ama igual à multidão? Porque nós seremos provados no amor e na fidelidade. Aqui a palavra diz: e a tua fé
te salvou. E você sabe que a palavra salvação aqui, ela quer dizer restituição, ela quer dizer tudo. Não tem uma palavra no português que consiga expressar a palavra salvação. Não é só ir para o céu. É ser liberto, curado, abençoado, próspero, bem-sucedido em todas as áreas. Não é só ir para o céu. É ser restituído nas 7 áreas da vida. Aquele leproso, ele recebeu um milagre. Ele é o que mais devia, mas ele julgava ser o menos devedor. Ele julgava que a mulher era a maior pecadora. Jesus entrou naquela casa porque houve alguém que abriu uma porta. Alguém que fez um convite, como você fez essa semana. Mas a grande questão é, nós estamos seguindo todo o protocolo? Nós estamos seguindo todo o código de honra? Nós estamos amando o Senhor ao ponto de lavar os pés, de servir o Senhor? Nós estamos ao ponto de beijar e abraçar e ter intimidade? Nós estamos ao ponto de colocar azeite sobre a cabeça e dizer, você é importante? Porque são nossas atitudes, o nosso código de honra, o nosso protocolo, que vai dizer, o Senhor entra na minha vida, mas sou eu que te sirvo. O Senhor entra na minha vida, não é para me servir, mas é porque eu te amo, eu quero ser íntimo, eu quero ser próximo. A minha mãe e os meus filhos são aqueles que ouvem a minha palavra, ao ponto de colocar a coisa mais rica, mais preciosa e valiosa sobre a cabeça, dizendo, eu te reconheço, eu te valorizo. É isso que vai fazer toda a diferença, para nós sairmos daqui hoje e vencermos. Porque se nós amarmos a Deus como essa mulher amou, nós vamos sair daqui e não vamos falhar. Nós não vamos falhar como homens e mulheres. Nós não vamos falhar como pais. Nós não vamos falhar como família. Nós não vamos falhar como aqueles que foram chamados para serem testemunhas e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, o amor não falha. O amor não falha. O amor não falha. Eu, como ser humano, muitas vezes eu quero resolver algo com uma palavra, com um conselho, com uma correção. Muitas vezes eu quero resolver um problema com uma ideia, com uma estratégia. E não é errado. A palavra tem poder. Os conselhos são importantes. O ensino. Ter uma ideia, uma revelação, uma estratégia. Ter um passo a passo. Uma forma de caminhar. Tudo isso é válido e é importante. Mas isso é toda a palavra. O resumo é: eu sei que quando algo não está acontecendo, algo não está fluindo, quando uma pessoa não está sendo liberta, não está sendo curada, quando algo não é alcançado, vem a maior revelação. O amor não falha. O amor não falha. Se coloque de pé. Nós vamos encerrar. Separe a sua oferta. Nós vamos fazer as duas coisas juntos.